Estamos de volta no Antenados na Geral. A gente está debatendo um pouco do papel da igreja, como ela deve exercer uma influência sobre famílias e principalmente sobre relacionamentos de namoro e casamento. A pergunta que eu deixei no último bloco foi a seguinte: é errado da igreja... Algumas pessoas usam a expressão terceirizar a responsabilidade ou terceirizar o aconselhamento. Um pastor chegar e falar: olha, queridos, estou cuidando de vocês, acho que o problema não é só orar e conversar aqui, vocês precisam de uma terapia familiar, vocês precisam de tempo, aconselho que vocês procurem um profissional. Humildade. Pastor tem que ter humildade. Pastor não é Deus. Você até recebe revelação. Vou usar o até. Até recebe revelação. Porém, você não lida 24 horas com isso. Você às vezes está conversando com alguém, com um casal, e você descobre que a pessoa tem um desvio emocional, precisa de um psicólogo, às vezes até mais grave, precisa de um tratamento psiquiátrico. Como tem gente com problema de saúde e você recomenda... há pouco tempo um presbítero da minha igreja, a mulher veio ao gabinete e reclamou, ele não estava procurando, e aí ela disse: vou comprar um daqueles remédios que a mídia... Eu falei: não faça isso. Primeiro vamos encaminhar o seu marido, ele é meu amigo, eu vou encaminhá-lo para um médico, um clínico, ele tem que fazer uma série de exames. E aí, se ela tivesse feito isso, ela tinha matado o marido, ele estava com um problema muito grave no coração. Na verdade, esse problema do coração estava gerando nele um cansaço, um desânimo, e aí depois de uns stands, o camarada está afinado e afiado, tá bala, ok? Mas se você, pastor, não coloca, às vezes você tem que colocar a cara, a tapa, e ser humilde. Eu, por exemplo, poderia chamar o irmão, dar um sabão e até fazer coisa... há um tempo atrás, Papai do Céu me permitiu escrever, eu tenho 19 livros escritos não publicados. Eu só vou publicar quando Deus me disser para publicar. E um dos livros é Entrando em Guerra Alheia. E eu digo que às vezes nós nos intrometemos em área que não é nossa. Intrometemos em área que não é nossa. Nós temos um rei fantástico que morre quando o Neco, faraó do Egito, diz para ele: Deus mandou pelejar contra não sei quem. Ele falou: tu não vai, eu sou o protetor dele. E ele acaba morrendo. E era um tremendo de um homem de Deus, esse rei. Porque ele se intrometeu onde não devia. Às vezes a gente quer receitar remédio, a gente quer, quando deveríamos simplesmente ser humildes e dizer assim: procura um médico, procura um cardiologista, procura um ortopedista, procura um psiquiatra, ok? Eu acho que o papel nosso é ministrar a palavra. Se a palavra funcionar, até no aconselhamento, eu sei que o pastor Níger é um psicanalista, mas eu sei que ele é um psicanalista para entender a dinâmica do ser humano. O material que ele usa para aconselhar é Bíblia, porque antes de ser psicanalista ele é um ministro da palavra, ok? Nós precisamos fazer o seguinte: onde a palavra funciona, amém. Onde a oração funciona, amém. E tem lugares que a oração não funciona. Eu infartei em 2006. Reuni um monte de gente para orar. Eu falei assim: chama o vizinho daí da frente, ninguém dirige, e me leva para o hospital. Eu tinha noção que estava infartando. Não adianta chamar a irmã de oração e um monte de gente orar e ungir. Essa semana, há uns 20 dias atrás, um pastor passou mal no púlpito e sentiu umas dores profundas e ficou todo mundo orando. Eu entrei com o meu jeito meio, amável e sensível como um rinoceronte, botei todo mundo para correr, peguei um carro, joguei o camarada no hospital. Quando ele chegou no hospital, o médico disse: se passa 5 minutos ele morre. Ok? Então a gente tem que saber o seguinte: aquilo que é meu, que Deus me autoriza a fazer, se não for revelação, você tem que passar para alguém de direito, você tem que passar para um advogado resolver uma questão, um psicanalista, um psicólogo. Você simplesmente precisa assim: pastor não é Deus. Do que o senhor aconselha? O quanto você usa o lado pastoral e o lado que fala assim: André, isso aqui tem que ter profissional? Eu só atendo como pastor. Eu só atendo como pastor. É a minha missão e eu vou tratar da área espiritual. E claro que você acaba tratando um pouquinho da área emocional, evidente, tá? Só que assim, eu trabalho com psicólogo e trabalho com psiquiatra. Porque às vezes o caso é de psiquiatria, nem de psicologia. É um caso que precisa... Vamos só para o nosso telespectador. O psiquiatra que é o médico. Isso. O psicólogo não é médico. E o psicanalista nem uma formação não existe uma faculdade de psicanálise. Você tem uma formação de nível superior e você faz análise, um curso tal, e você é psicanalista. O psicólogo faz a faculdade de psicologia e o psiquiatra que é médico. E há casos que precisa de uma intervenção medicamentosa. Há uma pessoa que eu quero muito bem também, que esse ano entrou num processo de depressão violento, e aí não é espiritual. É uma questão que ela precisava de uma medicamentação, de um medicamento para poder físico, para poder melhorar. E aí sim entrar o trabalho pastoral. Porque naquele momento não tem trabalho pastoral no mundo que vai resolver.
Né? André. E, curiosamente, essa psicóloga, às vezes, entende que é questão espiritual e aí manda para mim, né? O psiquiatra entende e aí manda para mim, eu mando para eles. É bom ter esse contato, e não há nenhum problema, não há nenhuma vergonha, não há nada. Pelo contrário, é ter a sensibilidade, entender a necessidade de cada um e o limite de atuação de cada um. A questão, assim, é claro que o pastor, ele tem um limite, ele tem uma formação que busca mais o lado espiritual. O salmista diz, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Mas eu entendo que o pastor, ele precisa entender a que ponto ele chegou ao limite do conselho. Eu vou até mais além. Por exemplo, estamos falando de psicólogo, estou falando de psicanalista, estou falando de psiquiatra. Tem casos também que o pastor não é delegado. O pastor tem que mandar para o delegado, tem que mandar para a polícia, tem que mandar para a delegacia. Caso de agressão, é Lei Maria da Penha. Tem conflitos que você, pastor, não pode resolver dentro do gabinete. Porque você, se você dissesse, não, irmã, vai orando. E a irmã está apanhando. Não vai para a polícia, não. Vai orando. Deus Geralmente vai ele só faz isso porque não é filha dele. Se for filha dele, ele não a irmã faz toma uma coça por semana e ele diz, não. Aí se aquela irmã vier a ser morta, se o marido depois assassinar ela, porque tudo, um abismo chama outro abismo. E aí o pastor vai ficar com dor na consciência. Então eu, como pastor, eu digo o seguinte, chegar no meu gabinete uma irmã que disse que foi agredida pelo marido, eu vou falar, minha irmã, olha só, eu vou ajudar, se você concordar, nós irmos na delegacia e você dá parte dele, e porque isso aí é um caso de polícia, não é mais um caso de gabinete, não é mais um caso de oração. A irmã aceita, ah não, pastor, então minha irmã, então eu vou lavar minhas mãos. Aí nesse caso eu lavo minhas mãos, porque eu não vou entrar nesse conflito, porque a mão depois, a minha consciência vai doer. Agora eu entendo também que essa questão de psicoterapeuta, hoje está na moda, psicanalista, eu acho que o melhor dos mundos é o caso do pastor Níger, que ele é um psicanalista e ao mesmo tempo ele é um pastor. Não que um psicoterapeuta, um psicólogo que não tenha formação pastoral, não possa ser um bom profissional. São excelentes. Mas o meu medo é quando esse psicoterapeuta, ele já tem uma visão antibíblica. Quando ele é o cara ateu... Pastor Silas, desculpa, exatamente por isso que eu acho fundamental que o pastor tenha pessoas da sua confiança para quem indicar. Sim, isso. Por isso que é fundamental. O meu medo é você indicar um psicoterapeuta ou um psicólogo e o cara tem tendências a uma apologia homossexual. Aí eu pego um jovem, às vezes, que está em conflito, está em dificuldade, aí o pastor, não, leva no psicólogo. Ele não sabe quem é, ele manda a mãe levar. Chega lá... Experimenta tudo, vê o que tu gosta. Isso, o cara senta com aquele... com todo respeito, eu sei que muita gente faz faculdade de psicologia com seriedade, mas tem muita gente que faz faculdade à base de sexo, droga e rock and roll. E essa pessoa, às vezes, não tem o preparo que o pastor tem, não tem um histórico de experiência familiar e vai aconselhar meu filho, um playboy que acabou de sair da faculdade vai aconselhar o meu filho e a minha filha, eu, particularmente, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, aquilo que o pastor Nico falou, indica alguém que você tem confiança. Pode até não ser pastor, mas é um psicólogo sério, uma pessoa que você conhece, tem um feeling da experiência dele, indica para que ele possa auxiliar, com certeza. Eu tenho um pastor, amigo meu, chamado pastor Edson de Assis, ele é um pastor e psicólogo e ele tem um ministério, que é tratar e trabalhar com filho de pastores. Ele descobriu um vácuo. Pastor cuida muito de família dos outros e esquece da sua família. Então ele criou um ministério. Pastor Edson de Assis, pastor da Assembleia de Deus, Maria Paula São Gonçalo. Quando ele me contou, a princípio parecia ser um absurdo. Depois ele virou para mim e disse assim, você precisa ver a quantidade de filhos de pastores que eu trato. E como é que a gente consegue fazer com que pelo menos o pastor seja amigo do filho? Porque às vezes ele é amigo de todo mundo, mas ele não sai para almoçar com o filho. Os meus, graças a Deus, a gente ontem até curti um kart, a gente foi curtir um kart. Uhum. Que coisa maravilhosa, tirar um tempo para curtir um kart com os garotos. Antes da gente ir para o intervalo, tem uns 2, 3 minutos ainda no terceiro bloco, deixa eu levantar aqui algo que eu achei muito interessante, que para mim beirou um pouco o absurdo, mas depois o pastor meio que reaveu, que foi aquela questão de até que ponto o pastor deve entender que ele pode ir no relacionamento de uma pessoa. Por mais que ele seja aquele tipo de pastor, não pode beijar, não pode casar. E se a pessoa beijar e quiser namorar, que postura um pastor tem nesse? Aqui tem uma moça que fala o seguinte, André, me relacionei com um rapaz que o pastor era contrário ao nosso relacionamento e me aprofundei e quis casar com ele. E o pastor não deu a bênção para o nosso casamento, tanto que ele negou fazer o meu casamento. O rapaz era crente, mas de outra igreja, mas o pastor não... Pelo histórico, talvez o rapaz não gostava, e o pastor não deu a bênção e recusou a fazer o meu casamento, a ovelha dele, com esse rapaz, porque ele falou que estava fora, enfim, não deu a bênção, estava fora da bênção. Hoje estou muito bem no meu casamento, e até o próprio pastor hoje enxerga que meu marido é um homem de Deus. Tipo assim, com o passar do tempo, ele viu que não era aquilo que ele achava. Mas ele pediu desculpa, será? Não, deve ter. Será que ele pediu perdão? Mas ele falou assim, ó, qual é o perigo, às vezes, do pastor se
ele ter, vamos dizer, o parâmetro, e quando alguém sai do parâmetro, ele com a imagem pastoral fala, então eu não abençoo, Mas ele é o dono da verdade? Só existe um todo-poderoso Ele é o dono da e verdade. nós vivemos quebrando os parâmetros deles constantemente. Só existe um todo-poderoso. E a gente vive quebrando os parâmetros de Deus constantemente. Mas você sabe, eu vou... Mas Eu vou, assim, eu vou o na- perigo eu disso vou- acontecer, porque pra ela ficou na igreja, no fim das contas, pastor, tudo certo, tudo bem. Mas isso acontece muito de, tu não vai beijar Você sabe o nome disso? Tá amaldiçoado, Sabe vai qual é o dar nome errado. disso? Isso é Eu vou perigoso. ser severo. O nome disso é farisaísmo. Jesus falou que os fariseus impunham pesadas cargas que nem sequer tocavam com o dedo. Eu não sei, eu não sei se é isso. Pode ser, mas pode ser também um zelo. Mas zelo excessivo é farisaísmo. Paulo fala sobre isso. Paulo quando fala sobre... Não, Paulo quando fala sobre... Farisaísmo é quando Paulo você fala... impõe Não, uma, mas é uma farisaísmo regra de não, mas eu não estou legalismo. usando a interpretação, eu estou usando o farisaísmo Mas, ó, que Paulo porque, aceita. eu Ele acho, diz assim, pastor eu fui Martinho, zeloso, extremamente, fariseu. Eu entendi, diferente, mas, o que eu acho aqui, assim... É como o zelo de tem um pai. Eu acho que pode também ser, porque, tá vendo o caso dele, É o pelo zelo que a de um menina pai. falou, talvez o pastor até conheça o histórico do cara. Exatamente. Fala, pô, esse cara Não, com mas essa aí o moça... problema gostaria todo- desse- Eu não vou Não, mas abençoar. o problema é que nós hoje, quando estamos fazendo o programa, nós estamos generalizando. Isso aí, se a gente disser que o pastor, Claro. por zelo de pai, aí vamos ter um monte de cabeça de bagre que vai generalizar e usar isso como padrão. Não, entendi. Aquela tal da regra. Nós não A temos minha subsídio preocupação, pra a minha determinar se é preocupação, farisaísmo, se é zelo. a minha mas o que eu acho é o preocupação, seguinte, Exatamente. é perigoso. a minha Agora, preocupação é o qualquer um do seguinte, outro. estabelecer regra. Entendi. Estabelecer. Agora, eu digo farisaísmo por quê? Eu não Porque digo ele também, farisaísmo no desculpa, sentido Martins, pejorativo. Ele não pode, Não, deixa eu- porque ele também não, deixa eu terminar. você tem que correr o risco também de você, porque é o que acontece. Faz casamento igual padre, desculpa, que nem conhece os noivos. Tá nem aí pros noivos. Eu, para fazer um casamento, eu preciso conhecer, eu faço curtir noivos, etc, etc. Agora, não acho que a decisão tem que ser minha, afinal. Querido, olha só, você pensa bem, como seria com o filho? Você pensa bem, querida, é isso mesmo que você quer, tal, 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 tal? A decisão final é sua, mas eu queria te orientar aqui, inclusive na frente dele. E se ela decidir, pastor? Ela vai casar. Ela querido. decidiu que... Eu faço o O senhor casamento. falou, eu também faço. É, faço, Eu também faço. Carinho, Então ela vamos, não vamos fazer fazer isso. o Eu A faço, gente estourou tudo, como deixa já eu rápido fiz. do break, depois eu volto um pouco sobre isso. Porque o que me parece é justamente isso. Existe um parâmetro da igreja que foi imposto pelo pastor. Se você não obedece, não tem minha bênção e eu não faço nenhum casamento. Aí não. É aí que eu Pastor, coloco eu aquele acho ponto. interessante. É que eu coloco o ponto do farisaísmo. Porque, na Vamos pro verdade, break, então, a a gente maioria volta quebra falando quando é a filha dele, a maioria quebra quando é o filho, a maioria quebra quando é um membro influente, o cara tem um dízimo de sabe? E aí? Vamos pro rápido break, a gente fala um pouco mais sobre isso no último bloco do Antenados. Não sai daí, a gente Vai volta pro já já. intervalo agora.